epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis representa um dos grandes desafios do Centro de Inovação. Para falar sobre este assunto, convido o Paulo Lotufo, médico, pós-doutor pela Harvard Medical School, atualmente coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação do Hospital Universitário e coordenador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP. Eu tenho que explicar uma coisa importante, até do ponto de vista da carreira científica eu consegui muita coisa, né? Então eu tenho uma quantidade de artigos, de referências nacionais muito grande. E chega um momento que isso chegou ao seu limite, né? O que interessa ainda aumentar essa publicação, né? Até porque as pessoas que eu formei vão fazer isso, se eu não conseguir transformar esse conhecimento em algo, né, que altere processos ou que seja embrulhável, né, que seja um produto, né? Então, esse é uma das preocupações que eu tenho já há um grande tempo, há um bom tempo, que é tudo que a gente tem de conhecimento, colocar em prática, né? Quando a gente fala que existe um problema entre a academia e a indústria, eu digo que existe sim, né? A academia é muito refratária, né? Existem setores que tem verdadeiro ojeriza a qualquer coisa que seja lembre lucro, né? Mas também a indústria, ela precisa pegar o conhecimento e ter a capacidade de colocar aquilo na mão do consumidor, na mão do cidadão, né? E esse é um processo longo que a gente deve desenvolver, mas a gente deve começar. Então, para mim, quando eu vi que é um centro de inovação aqui, eu fiquei extremamente, assim, vou dizer assim, contente, né? Porque é justamente isso que nós estamos querendo fazer. Eu tenho que explicar para vocês o seguinte: nós temos o estudo ELDA Brasil, que eu vou contar para vocês. Esse é um estudo que está sendo financiado pelo Ministério da Saúde desde 2004 e já foram 50 milhões de reais, né? É um grande estudo, mas que teve um grande investimento. Outra quantidade de recursos na área de pesquisa também são muito gastas, são muito utilizados, né? Tem um sistema paralelo que funciona aí com os hospitais, que é o sistema PROAD, hospitais que ganharam o benefício de não recolher a Previdência Patronal nem o COFINS, que eles movimentam em 3 anos por volta de 2 bilhões. Né? E todas essas pesquisas é uma quantidade de recurso muito grande, e quando a gente for ver o que é feito realmente em termos de aplicação na atividade médica, na prevenção e na consecução de produtos, também que é muito pouco, né? Então nós estamos devendo muito isso daí. Nós temos curvas que nós temos assim, aumentado exponencialmente nossa produção científica e o nosso número de patentes está, né, estável, né? Não aumenta nada, né? Então a gente está gerando conhecimento e recentemente eu tive que explicar para um professor da universidade que ele precisava patentear o exame que ele tinha feito, muito bom, e ele berrava comigo, falava que eu não estou aqui para ter lucro, eu quero que isso vá para o SUS. Eu falei, professor, né, eu só quero que o senhor patenteie para que o outro não tenha lucro. O senhor vai publicar isso numa revista internacional, né, e com certeza, né, nós teremos um chinês, ou um europeu, ou um americano, né, que irá transformar isso daí. Daqui a 5 anos nós vamos estar pagando para eles da sua invenção, né? Ele olhou para mim assim, né, e falou assim, puxa, ainda bem que eu fui seu professor, né? Eu falei, né? Eu estou aprendendo com um ex-aluno. Eu falei, professor, né, por favor, patenteie isso daí antes de publicar, né? Então esse é um problema, essa é uma questão que nós temos.
Eu acho que quando a gente está falando em doenças crônicas, nós vamos estar falando de como funcionam. Quando a gente fala em epidemiologia, nós estamos falando da sociedade, estamos falando do mundo, como ela funciona, né? Eu vou mostrar algumas informações que mostram que a sociedade que vai interferir no binômio saúde-doença, né? Então, é como ela funciona. E eu acho que nós temos que pensar o país dessa forma. Felizmente, né, nós não somos um país que depende de uma das coisas mais atrasadas hoje, que são os combustíveis fósseis, né? Se nós fôssemos a Bolívia, Venezuela, Rússia, né, os países árabes, né, nós deveríamos estar muito preocupados, porque nós devemos estar com um produto que, em breve, né, nos próximos 50 anos, deixará, né, de ter a importância que tem hoje. Por outro lado, nós estamos se tornando, né, recentemente pesquisadores da Harvard fizeram um estudo, né, que só está publicado em inglês ainda, o livro, né, que mostra que o Brasil fez a segunda Revolução Verde, né? Então nós estamos alimentando o mundo com qualidade, né? Nossos processos industriais estão melhorando muito. E é justamente aí que nós devemos pensar, né, que nós estamos entrando, né, como um player mundial nessa área de alimentação, e um dos marcadores para isso vão ser justamente as doenças crônicas. E nós devemos estar atentos, né, muito atentos, e eu vou explicar para vocês nesses aspectos referentes à epidemiologia e naquilo que a gente poderá fazer. Pegando pela questão principal, né, que nós sempre temos... não consegue me enxergar? Puxa vida. Ô Alberto, eu estava tentando diminuir o meu período sentado, mas eu estava impedido. Então, quando eu comecei na área de epidemiologia, nós tínhamos um problema muito sério que todo mundo falava que o Brasil não tem dados, o Brasil não tem dados. E uma das coisas que eu mais fiz foi mostrar que o Brasil tinha dados, né? Na época não era de fácil acesso, mas hoje, com a disponibilização que existe na internet, a gente consegue ter uma visão, uma ideia muito boa da informação que nós temos. Mas uma questão é a versão e a outra questão é o fato, né? Diz que o velho Tancredo Neves, quando acontecia alguma coisa, as pessoas iam contar para ele o que tinha acontecido, e ele falava assim, não, pode pular o fato, só me conta as versões, né? Ou seja, o que tinha chegado, né, para as pessoas, né? O que tinha acontecido de fato para ele era menos importante, né? E essa é uma pesquisa que o Datafolha fez, né, onde perguntava quais seriam as doenças mais frequentes no Brasil, né? 60% das pessoas acham que é o câncer, 17% acham que é AIDS, né? E 10% acham que é o infarto, né? Quando nós vemos o fato, né, nós vemos que as doenças cardiovasculares são 30%, né? 1 em 3 mortes é devido à doença cardiovascular, né? Então nós temos, né, uma questão muito importante, e isso reflete na questão da prevenção, né? Então, todo mês de outubro, de novembro, né, existe uma chatice imensa, né, que a cor é rosa, azul, né, todo mundo faz, tem que andar. Se você não colocar aquilo lá, né, nossa senhora, né? Agora, vocês sabem que a chance de uma brasileira morrer de um derrame cerebral, de um acidente vascular cerebral, é 5 vezes a do câncer de mama? O mesmo para um homem em relação ao câncer de próstata, né? Então, quer dizer, se dá um destaque muito grande a algumas questões do câncer, mas outras não, né? Então, esse é um ponto importante, como a questão de estar bem informado é importante, né?
Aqui nós temos as principais causas de óbito no país, onde a doença coronariana, o infarto, né, de 96, 2006, 2016, proporcionalmente é a maior. A segunda em vermelha era o AVC, a doença cerebrovascular, em 96 e 2006, mas em 2016 nós vamos ter os homicídios superando as doenças cerebrovasculares. Por quê? As doenças cerebrovasculares diminuíram, mas os homicídios aumentaram, né? O que leva, né, à prevalência maior de doenças crônicas? Em azul é aquilo que altera, são dados positivos, que é a alteração da composição etária da população. É a redução da fecundidade, a diminuição do número de nascidos vivos. Você passa a ter uma proporção maior de idosos, pessoas que vivem mais. Depois temos a letalidade por doenças infecciosas, que foi o saneamento, né? Pelo menos a questão da água encanada, né? Hoje é uma realidade no país inteiro, né? Não estou falando do cuidado de dejetos, mas pelo menos água com qualidade todo mundo está recebendo. Uma coisa extremamente esquecida, que é a vacinação, o PNI, né? O PNI todo mundo devia ter orgulho, né? Ninguém sabe o que é o PNI, é o Programa Nacional de Imunização. É que quem começou foram os militares em 73, né? Então muita gente não queria falar nisso daí, né? Então, e agora calma, né? Então, mas a vacinação no Brasil é um exemplo, né? Agora, é um exemplo, né? Foi um exemplo para o mundo inteiro a capacidade que nós tivemos de fazer a vacinação, né, da nossa população. Os casos que nós tivemos, vieram de invasão de sarampo, foram alemães, suíços e outros, né, que estão se vacinando cada vez menos, e durante a Copa do Mundo, Olimpíadas, trouxeram, né? A antibiótico-terapia, né, também teve um papel importante. Mas nós temos outros problemas, que é a emergência de causas externas, como homicídio, e eu vou mostrar para vocês uma nova epidemia americana, que é a combinação de opioides, álcool, e que está levando ao suicídio. Essa aqui é um ponto, eu considero esse slide o slide mais importante para qualquer pessoa que for pensar em políticas públicas no Brasil, né? Todo mundo, no executivo, legislativo, indústria privada, no setor privado, deveria ter esse slide aqui, mostrando que nós temos uma queda importante, né? Eu só peguei os dados de censo na taxa de fecundidade. Então, em 2010, quer dizer, a taxa nossa de reprodução da população é 2. Está 1,9 no censo de 2010, e os estudos, né, o censo vai ser só daqui a um ano, né, o próximo censo, mas todos os estudos estão mostrando que está em 1,7. Ou seja, nós não estamos reproduzindo as pessoas aqui, né? Bom, uma consequência, obviamente, vai ser a discussão aí, já está a discussão, mas vai ser a discussão pesada do próximo ano, que será a reforma da Previdência, né? Essa é uma questão, né? E a outra questão é a imigração, né? Quer dizer assim, não existe outra solução para o Brasil hoje a não ser atrair mão de obra do exterior, né? Isso aí parece ser assim, meu Deus, que horror, tanta gente desempregada, e você está falando isso? Não tem jeito, né? Nós temos que atrair os jovens mais competentes, né, que eles vão poder ser a base da nossa pirâmide aí na arrecadação previdenciária, né? E a consequência da taxa de fecundidade é o fato de que o número de nascidos vivos tem se reduzido de forma muito importante, né? Isso aí é um número absoluto. Então, nasce menos crianças, né, em 20 anos. Vocês veem que tem um pico lá em 99, depois vai tendo uma queda, teve um leve aumento em 2015, 2016 é o resultado da Zika, quando muita gente deixou de engravidar, mas em 2017
não recuperou e os dados parciais de 2018 mostram uma queda. Essa questão do número, da redução do número de nascidos vivos, o número de crianças, é muito importante, e setores da indústria, do setor privado, desconheceram isso, né? Eu sempre, quando eu vejo, né, a Xuxa e o Renato Aragão, né, praticamente relegados, e eles eram os reis, né, da televisão, né, quando os meus filhos eram pequenos, né, que era exatamente isso. Eles não tiveram a noção de que o número de crianças, né, não tiveram essa informação que o número de crianças estava diminuindo, né. As concorrentes da Xuxa, né, a Eliana, a Angélica, migraram junto, né. É interessante isso, quer dizer, essa informação estava aí, né, e muita gente não percebeu, né, a importância que é você saber, né, conhecer a sua realidade. Então, essa estrutura brasileira em 1950, em 2030, né, otimisticamente será a que está no quadrante inferior direito, né, mostrando, né, que a base está diminuída, né, e quem vai fazer o recolhimento de impostos da parte previdenciária é a parte de baixo para segurar a parte de cima, né. Então, por isso que eu falo que a imigração, né, é uma das questões que nós devemos pensar bem, né. Aqui está um ponto importante, que foi o momento onde, a partir dos anos 50, 60, nós conseguimos diminuir, né, varíola, difteria, pneumonia, pólio, né, e aí começaram a aparecer o câncer, a doença cardíaca, o câncer, como sendo as principais doenças. A gente conseguiu mudar isso daí. Agora, como eu já mostrei, né, talvez as doenças cardíacas não sejam a causa mais importante daqui a um pouco, né. Vejam só a comparação que nós temos das taxas, né, e quando eu falo taxa, eu estou dividindo pela população, né, pelas taxas que nós temos de homicídios, né, no Brasil, e comparando com os Estados Unidos, comparando com a Europa, né. Vocês vão ver que Santa Catarina e São Paulo têm as taxas mais baixas, né, que é assim, o vermelhinho ali, e que nos Estados Unidos somente o estado da Louisiana, né, que está ali marcado, que tem uma parte um pouquinho mais escura, né. No restante nós estamos com uma quantidade muito grande, e a exceção de São Paulo, onde existe declínio, né, nos demais estados está havendo aumento do número de homicídios, né. E esse pode ser que isso altera totalmente o nosso perfil, né. Veja a comparação com a Europa, né. Em cinza sem informação, mas nos outros países como é distinto essa questão. E esse é um outro ponto que eu acho que poucas pessoas estão tendo conhecimento disso, né? Mas os Estados Unidos é o único país que está tendo uma diminuição na longevidade, né? É o único país, assim, né? A exceção da Síria, por exemplo, que tem, né? O Brasil não chega nesse nível. E quando nós vamos olhar, nós temos, é o único país onde está aumentando o número de suicídios. Vejam à direita do The Economist, né? Principalmente entre os homens brancos, né? E à esquerda, o número de mortes por overdose, principalmente pelos opioides e pela heroína. E essa é uma coisa triste, porque parte dessa dependência de opioides começou com a prescrição médica, né, do oxicodin, do fentanil e de outros. O pessoal ficou viciado, e os Estados Unidos morreram um pouco mais aí, das 70 mil pessoas morreram por overdose, né, e no Brasil morreram 60 mil por homicídio, né.
Eu coloco isso daí porque essa é uma questão do qual nós não estamos imunes, né? Quer dizer, nós não estamos, nós e todo mundo, né, de que a questão americana aí possa se espalhar. Porque a heroína não tinha grande mercado, né, e hoje ela conseguiu ter o mercado, então daqui a pouquinho ela vai comer, muita gente vai produzir, vai ficar barato, né, a mesma coisa da cocaína ao final dos anos 70, né, quando ela entrou no Brasil, né, e fizeram até um dumping, né, com a maconha, né, o pessoal vendia cocaína quase de graça para poder viciar. Nós temos um sério risco da entrada dos opioides da heroína, né. Então esse é um ponto que nós devemos ter a nossa atenção, né, não achar que é uma coisa que está localizada nos Estados Unidos. Importante que lá acontece no Rust Belt, né, no cinturão da ferrugem, aquele local que ficou desindustrializado e não houve nenhuma substituição, né? Incrível como eles não tiveram nenhuma política de modificação, né? É uma coisa estranha. Quer dizer, eu sou de um mini Rust Belt, né? Família da Moca, do Cambuci, eu nasci no Ipiranga, né? Então, é onde esse espaço lá, né, com todas as indústrias, mas o pessoal se recuperou, né? Tá fazendo outras atividades econômicas, né? Não chegou nos Estados Unidos, né? Mas esse é um ponto muito importante. De volta ao Brasil e às doenças crônicas, vamos falar um pouco da mortalidade por doença coronariana rapidamente, né, e dos fatores de risco em 3 estudos. O Vigitel, que eu vou explicar, a Pesquisa Nacional de Saúde e o ELSA Brasil. Então, a doença coronariana é a principal causa, né, ela aumenta com a idade, né, então ela é um fator, quanto mais idosos tivermos, maior vai ser a quantidade, né, e ela é uma doença que ela é masculina na fase precoce, dos 35 a 39 anos, né, mas vai se reduzindo, né, e do 70 ao 74 existe 40% a mais de mortes em homens, né, enquanto que nas fases iniciais é quase 140% a mais. Então, depois ela passa a ter também um impacto grande entre as mulheres. E dos 3 estudos, né, o Vigitel, a Pesquisa Nacional de Saúde do ELSA, né, nós temos informações importantes, né, dos fatores de risco e qual é a tendência atual deles. O Vigitel é uma coisa sensacional, né? Ele é um estudo bastante simples, né, relativamente de baixo custo, mas todo ano existe um escritório lá em Brasília que fica disparando ligação telefônica de forma aleatorizada para as 26 capitais e o Distrito Federal. E faz as perguntas: o senhor fuma? Qual é a sua altura? Qual é o seu peso? Né? Come mais vegetal, menos vegetal? Teve um diagnóstico de diabetes? Não teve? Né? São perguntas simples que são feitas no telefone. Tem uma boa taxa de resposta. E existe porque isso surgiu por causa daquele fundo, o FUST, né, que é um fundo que, quando foi feita a privatização, era para ações sociais, então parte disso daí é financiado por isso daí. E o Vigitel, desde 2006, tem nos dado muita informação, né? Então aqui é uma informação importante. Quer dizer, o diagnóstico de hipertensão, né? Isso aqui é o diagnóstico, não significa que a pessoa tem hipertensão, tá? Que a pessoa seja hipertensa, melhor, que a pessoa não seja, porque é quem sabe, quem foi ao médico, né? Mas nós estamos vendo aqui que tem uma variação e recentemente existe uma estabilização, e nós vamos ver que a gente viu que a maior parte tem medido a pressão, então a hipertensão tem níveis estáveis. E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Por outro lado, o diabetes tem aumentado de uma forma importante. Quer dizer, a proporção em relação, né, nós estamos falando em 20%, né, no diabetes nós estamos falando
abaixo de 10%, mas nós temos um aumento importante do diabetes, né? Da dislipidemia, o número de perguntas, o número de anos foi menor, mas nós estamos tendo um aumento das pessoas com colesterol elevado, né? Mas aqui nós temos um dado bastante importante, que é a redução que nós estamos tendo do tabagismo. O Brasil está tendo um resultado muito impressionante, né? É um dos países que está conseguindo ter uma redução muito grande do número de fumantes. Todas as políticas públicas funcionaram, né? Nós estamos conseguindo reduzir isso de forma importante. Por outro lado, da mesma forma como o indivíduo que para de fumar, ele ganha peso, né? A sociedade que para de fumar ganha peso, né? Então, aqui nós estamos vendo o aumento do índice de massa corpórea. Você pega o peso, divide pelo quadrado da altura, né? E você vê o quanto que as pessoas estão, né, cada vez mais obesas. Nós temos quase 20% de pessoas, né, com obesidade. Por incrível que pareça, o Brasil não é um dos países mais obesos ainda, né? Assim, perto do México, dos Estados Unidos, né, nós somos até, né, oi? E vejam que é uma tendência, né, aqui é geral, né, você vê que as mulheres sobem e depois caem. Alguns estudos mais específicos mostram que as mulheres com maior escolaridade, a tendência está em diminuição, né? É raro falar em diminuição da prevalência da obesidade, mas está acontecendo. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela veio ajudar muito a todo mundo, e ao Vigitel também. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela é um censo da saúde. Tanto quem faz é o IBGE, não é o Ministério da Saúde. O Ministério faz os questionários, faz tudo, mas quem aplica é o IBGE, porque é feito, né, do Oiapoque ao Chuí, né, do Acre à Paraíba, né? Então aqui nós temos um dado de hipertensão, né, que é bastante importante, mostrando que nós temos por volta de 24%, né? A população, nós temos aí o tabagismo variando de 18% a 11%, homens e mulheres, dislipidemia também, e o diabetes. Bate muito com o que fez o Vigitel. Porque o Vigitel não era representativo, né? Porque ele pegava só as capitais, um sorteio de quem tinha telefone. Isso aqui não. Isso aí é um trabalho como se fosse um censo, né? Quer dizer, você faz uma amostragem da população que só o IBGE tem condições, né? E essa é uma informação importante também, quando nós estamos discutindo a questão de raça, cor, né? Nós temos diferenças conhecidas já da hipertensão, um pouco no diabetes, né? Mas o que eu vejo mais importante é o que se passa em relação ao tabagismo, né? Que as pessoas de cor branca estão tendo uma prevalência menor do que as demais, ou seja, essa informação, essas ações estão chegando de forma diferenciada. E aqui, né, o Alberto já tinha comentado, é como os fatores de risco variam de acordo com a idade. Então, a hipertensão sobe bastante, né, que está em azul, né? Em laranja nós temos a dislipidemia, em vermelho o diabetes, e aí o tabagismo, né, que está, que você vê que a partir de uma certa idade diminui, né? E não pensem vocês que é porque as pessoas pararam de fumar. Diminuiu por quê? Morreram, né? É isso. Quer dizer assim, a questão da mortalidade do cigarro, né, nós estamos vendo no Elsa Brasil, é um negócio maior do que a gente pensa ainda, quando você começa a ver, né, o impacto que tem. Essa é uma informação importante, né? Tem um estudo antes, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares de 2008, e o PNS 2013, e os dois estudos fizeram o mesmo questionário, né, e tem uma amostragem muito parecida, e mostrou uma queda em 5 anos, né,
Esse dado, do ponto de vista mundial, é inédito, né? O dado não, quer dizer, o fato, né, é inédito, né? E isso daí aconteceu, né, por todas as faixas etárias nesse período. Né? Aqui, só deixa eu pular um pouquinho. Aqui nós temos, então, né, o nosso grande estudo, que é o ELSA Brasil. São 15.105 pessoas, né, nessas 6 cidades, né, um terço delas aqui em São Paulo. E nós estamos acompanhando, desde 2008 até agora, né, e vamos continuar, essas 15.105 pessoas, que hoje 560 já faleceram. Mas nós estamos seguindo. Então nós fizemos um grande estudo inicial delas, de tudo, colhemos material, né, estocamos urina, estocamos sangue, né, vimos variação de peso, questionário, e nós estamos agora fazendo, né, a associação entre esses dados e o fato da pessoa ter infarto, ter câncer e ter morrido. Então o ELSA consegue mostrar, vai conseguir mostrar isso de uma forma extremamente importante e única para o país. Quando a gente fala em soft power, né, o ELSA faz parte do soft power brasileiro. Né? Nós estamos entre as 62 coortes do mundo, né, que são organizadas no mundo inteiro, né, e nós estamos participando junto com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, né, de várias ações conjuntas aí, em termos de unificação de informação. Né. Então, isso daqui é o ELSA, 15.105, 14.026 na segunda onda, e nós estamos encerrando agora, né, no dia 20 de dezembro, a terceira onda. Mas todo ano a gente liga para as pessoas e sabe o que está acontecendo. Né. O ELSA tem informações semelhantes também em relação aí aos fatores de risco, né? A mesma coisa em relação à raça e cor da pele. E uma pergunta que a gente faz, que a gente conseguiu ver, aquelas pessoas que têm a melhor e a pior qualidade de saúde cardiovascular. É um critério aí que envolve 5 pontuações: dieta, atividade física, fumante, peso, pressão arterial, a glicose no sangue e colesterol. Né? E aqui nós estamos vendo, se a gente comparar homens e mulheres, né? Então o verde e amarelo seria a pontuação melhor. Então vocês estão vendo que as mulheres têm pontuação melhor do que os homens, né? As pessoas, raça, cor de pele branca, melhor. Né? Aqui quando a gente vê, né, os ex-fumantes e os fumantes, a gente vê que os ex-fumantes conseguem estar numa situação melhor do que os que continuam fumando. Né? É a mesma coisa em relação às pessoas que têm hipertensão ou diabetes. Todas têm uma condição geral muito ruim, ou seja, a questão não é unicamente exclusiva de um fator de risco, mas é uma somatória de riscos que as pessoas apresentam. Tá. Bom, e aqui eu gosto de conversar com vocês, né, um pouco como é que a doença coronariana surgiu. Né? Porque até o século XIX não existia infarto do miocárdio. Né? Como é que isso foi aparecer? Então, nós temos uma parte que é a dieta rica em gorduras animais, que leva ao aumento do colesterol, leva à aterosclerose. Né? Temos uma mudança rápida de ambiente, migração urbana, que leva ao aumento da pressão arterial, e o surgimento do tabagismo. Né? O tabagismo é obra e graça da Primeira Guerra Mundial. Até então, o cigarro ele era como o vinho do Porto. As pessoas fumavam uma, né, que é a cigarreira lá, né? A pessoa fumava uma coisa após o jantar. Após a Primeira Guerra Mundial, né, o pessoal ficou nas trincheiras, foi dado cigarro para eles, né, eles ficaram viciados. Quando voltaram para os seus países, tinha um mercado consumidor fantástico, eles passaram então as pessoas ficaram viciadas, e aí nós tivemos
juntando tudo isso daí, o pico da doença coronariana. Mas aí houve a redução, o controle da pressão arterial, da dislipidemia, né, e nós conseguimos reduzir a incidência, mas temos ainda é a principal causa. Bom, e eu falei de muita coisa aqui, de fatores de risco, mas eu não falei nada sobre dieta, não falei nada sobre atividade física, né? Isso porque eu vou ser sucedido aí por pessoas que entendem muito disso daí e que vão falar com muita propriedade. Mas a base toda, né, eu considero, das doenças como um todo, está como está estruturada a sociedade, como está estruturada a economia. Então, se nós formos ver do ponto de vista histórico, nós estamos vendo que as coisas não são imutáveis. Nos anos 50, a hipertensão tinha um impacto muito grande e o diabetes muito menos. Nos anos 10, agora, né, a coisa se inverte. O diabetes tem uma importância maior que a hipertensão, a dislipidemia até cai. O tabagismo se reduz bastante. Isso é uma informação que é uma questão que nós temos que ter em conta, que existe uma constante alteração dos fatores de risco e no impacto das doenças, né? Quando eu me formei, durante toda a minha graduação, era praticamente uma ideia de que tudo era imutável, né? Praticamente tudo seria genético, determinado, que nada se alteraria. E as coisas se alteram e alteram muito, né? E aí, voltando um pouco aqui, quando eu estou falando em dietas, de gorduras animais, dietas de uma forma geral, né, eu acho que o Centro de Inovação aqui precisava pensar, né, duas coisas. Uma, o ambiente de trabalho, né, como ter propostas efetivas, né? Viu, Manuel? Eu falei efetiva e não eficaz, certo? Quer dizer, que é justamente o tom da sua apresentação, né? Que você consegue ter muita eficácia e pouca efetividade, né? Nós temos que ter ensaios clínicos aqui, eu acho que essa é uma proposta a ser executada, né, para testar a efetividade de ações para os trabalhadores no seu ambiente de trabalho em relação à alimentação. Existem alguns estudos em Israel fantásticos, né? Eles não alteraram nada a comida, somente a disposição na cafeteria dos alimentos, né? E com isso teve um impacto na redução de peso. Tá? Então eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu vou voltar àquilo que eu falei antes sobre a importância do Brasil na economia, né? Nós temos uma dependência cada vez maior, né, na exportação, na nossa economia, dos alimentos. E hoje nós temos duas alternativas, né? Assim, de uma forma bastante... vamos entrar aí nos ultraprocessados, né? E vender bastante isso daí, né? Ou vamos construir não um nicho, né? Mas uma enorme vertente de alimentos que não sejam aterogênicos, né? Que não induzam aumento do peso, né? Porque a gente vai conseguir ter uma capacidade de exportação muito grande disso. Inevitavelmente, o mundo vai passar a exigir alimentos que não sejam obesogênicos, né? Então, apesar de uma parte importante do ICMS de São Paulo vindo da indústria da cana, né, eu já disse para alguns deles, né, é melhor fazer combustível, né? Porque a tendência é se abolir o uso de açúcares. Vários países, né, não estão mais colocando, estão proibindo, né, estão taxando, né, o Chile, o México, né, algumas cidades americanas estão taxando os refrigerantes com açúcar, né? Então, não podemos ficar na dependência do açúcar, né? Por outro lado, nós temos uma variedade muito grande de produtos que eles precisam ser testados, né, o quanto que eles são saudáveis ou não. Eu estava conversando com uma colega, a Austrália, que é a grande competidora brasileira na carne, eles têm vários estudos, né, vendo a diferença do tipo de carne em relação a aumento ou não de colesterol. Então isso não é
uma questão tranquila de você dizer assim, a carne vermelha eleva o colesterol, não é nada tranquilo isso daí, é bastante complexo, né? E isso é uma questão que precisa ser muito melhor estudada para que nós não possamos ou ficar no contrapé daqui a um tempo, onde a carne da Austrália, do Canadá, elas são as carnes não aterogênicas, e a do Brasil é aterogênica, né? E a gente vai perder mercado aí, né? Com sérios prejuízos para a economia, né? E muitas vezes baseado numa informação não tão forte assim, mas depois que ela pegou, é difícil de você desgrudar, né? Então, em termos de causas primordiais, né, eu vejo que a questão da dieta e atividade física é a questão principal. Nós temos que resolver isso daí, né? Esse é um ponto que eu não coloquei nenhuma informação aqui, mas é o principal, né? Tem muitas pessoas ainda sem diagnóstico, né? Nós precisamos mudar isso daí. Existe uma questão em relação à raça, cor de pele, que não pode ser negada. Nós temos que ter políticas específicas de atendimento aos afrodescendentes, né? E ainda, né, um problema que a gente identificou no ELSA é que o tratamento ainda é insuficiente, né? Aí é um problema da área médica, que é o seguinte, que você vai fazer uma diretriz para o tratamento da hipertensão, que é um livro, né? Assim, ninguém vai ler aquilo ali, né? Na Inglaterra, a diretriz lá é uma página que fica pregada no consultório do GP, né? Então é uma coisa que funciona muito bem, né? E o tabagismo, nós estamos conseguindo ter uma redução importante, mas nós temos que ter uma outra preocupação, né? O número de pessoas, o ganho de peso das pessoas que param de fumar é impressionante, né? Elas ganham 5 a 6 quilos em um ano, basicamente depois que param de fumar. Então nós estamos fazendo esse esforço, mas nós temos que, né, trabalhar conjuntamente com a redução do peso, tá? Então, eu agradeço, deixo o espaço agora, né, Michele, para as perguntas, né, se houver. Agradeço muito. Eu espero poder continuar palpitando aí no Centro de Inovações, aí, né, trazendo ideias aí para que o trabalho todo aqui do SESI possa ser o melhor possível, retornando para os empregados e também para a sociedade como um todo. Muito obrigado.